Aleluia! Pega a sua Bíblia. Gênesis capítulo 12, perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12. Aleluia! Graças ao nome do Senhor. A gente grita, a gente berra, a gente fica rouco, né? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Está conosco o presbítero Rafael. Amém. Ele é ministro de louvor lá na igreja, mas ele está muito gripado, mas ele vai dar um grito aí no final, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. E o Magno, que é seminarista lá, amém? E ele está aqui guerreando com a gente. Quem abriu Gênesis 12, diga, eu estou na sintonia. Me dá água aí, profeta. Gente, sua amiga ali, só ungida, está na sintonia? Gênesis 12. Quem abriu, diga, eu estou na sintonia. Melhorou. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga comigo, passos de fé. Eu quero trazer uma breve palavra em cima dessa temática. Esse texto é o texto que a gente trabalhou essa semana nas células lá da igreja. As células trabalharam essa temática, passos de fé, e o meu coração está transbordando desse assunto. Nós sabemos que Abrão, ele veio de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E Abrão, ele era filho de um homem chamado Terá. E nós sabemos que Ur dos Caldeus veio dar origem, num futuro, à Babilônia. E aonde existe a Síria hoje, atualmente. E a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. E quando a gente vai para a história e pesquisar as profissões daquela época e o que o pai de Abrão fazia, se descobriu que o pai de Abrão, ele esculpia imagens. Então tudo nos leva a crer e a entender que Abrão, ele era um idólatra como seu pai. Em um determinado momento, Terá, juntamente com o seu clã familiar, porque Terá, ele não tinha apenas Abrão como filho, ele tinha Naor e ele tinha Arã, que era pai de Ló. A Bíblia diz que os 3 filhos de Terá casaram e eles tiveram filhos, exceto Abrão. O texto de Gênesis capítulo 10, bendito seja o nome do Senhor, ou melhor, capítulo 11, bem no finalzinho, o versículo 26. Aleluia. Tem uma parte aqui que deixa claro que Sarai era estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É porque a minha Bíblia, ela está meio velhinha. Pastor, você não tem uma Bíblia melhor, não? Tenho, mas eu adoro essa Bíblia. Versículo 30, olha o que diz aqui. E Sarai foi estéril, não tinha filhos, que é o versículo 30 do capítulo 11 de Gênesis. Então, ou seja, Naor teve filhos, Arã teve filhos, mas Abrão não teve filhos porque a sua mulher era estéril. Então, Abrão, ele já sabia que a sua mulher era estéril muito antes dele vir a se converter. E nós sabemos que quando Terá, juntamente com os seus filhos, eles estavam em Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que no momento em que Terá decide sair de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, diz a Bíblia que Arã morre, é só ler lá. E a morte de Arã deixa Terá muito descontente, porque não é comum os pais perderem os filhos, é mais comum os filhos perderem seus pais. E tudo leva a crer que Terá teve uma dificuldade muito grande para lidar com a morte de Arã. Tanto que ele sai de Ur dos Caldeus
para a terra de Canaã, mas ele não consegue concluir viagem, Admilson. Diz a Bíblia que ele para no meio do caminho e naquela terra aonde ele para, era uma terra sem nome, e ele consagra aquela terra com o nome de seu filho Arã, e ali ele fica até morrer. E estava ali, terá morto, sepultado, Naor, aleluia, Abrão, sem saber o que fazer. Provavelmente eles viveriam a sucessão, ou seja, eles seriam o que o seu pai era, mas Deus decide intervir na história de vida de Abrão. Diz a Bíblia que Deus se revela a Abrão, mesmo Abraão sem ser crente, e o Senhor diz para ele: sai da tua terra. Você já parou para pensar por que Deus disse para Abrão: sai da tua terra? Porque aquela terra configurava mais lembranças, aquela terra configurava depressão, aquela terra configurava insucesso. Porque suponhamos, meu irmão, que Terá tivesse chegado na terra de Canaã. Suponhamos, Rafael, aleluia, eu preciso de retorno, estou quase me ouvindo. Em nome de Jesus, varô. Bendito seja Deus. Glória ao Rei. Sou meio histérico mesmo, tem que me ouvir. Eu abaixo a voz. Bendito seja Deus. Agora sim. Não vou ficar mais rouca ainda. Ou seja, o que a palavra fala? Presume-se, ou melhor, que se Terá tivesse chegado à terra de Canaã, de repente, a obra que começou em Abrão, Admilson, poderia ser desenrolada na vida de Terá. É só uma especulação, por favor. Amém? Mas o interessante é que Abrão estava ali naquela terra que seu pai havia consagrado com o nome de Arã, alguém que morreu precocemente. E de repente Deus se revela para Abrão: mas pastor, Abrão não era crente. Como é que foi essa revelação? Eu suponho da mesma maneira que aconteceu com a gente. Se você não nasceu em berço evangélico, você tem um testemunho de conversão. Como é que foi o meu testemunho de conversão? Eu era um adolescente, minha família tinha passado por um drama familiar muito grande, aonde 3 pessoas da minha família tinham morrido em um acidente de carro. A nossa família estava devastada pelo luto. E naquele momento, o evangelho entra na minha vida. Então vai entender as formas de Deus entrar e de agir na vida de um homem. Agora o interessante é que Abrão, o novo convertido, ele se abre para viver o que Deus tinha na vida dele. Por isso que o tema dessa mensagem é passos de fé. Abrão não era um crente centenário, Abrão era um novo convertido, e Deus libera um chamamento para ele: sai do meio da tua terra. O que Abrão poderia dizer? Senhor, aqui estão as minhas raízes, Senhor, aqui está a minha família, Senhor, é aqui que eu quero continuar vivendo. Não, Abrão se abriu para viver o que Deus tinha para ele. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Então, nessa noite, Deus te convida a sair da sua terra. Mas, pastor, eu já sou crente. O que essa terra pode configurar? O Senhor disse, através do profeta Ezequiel: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E essa terra não é o solo, essa terra é o meu coração. Então, quando Deus disse para Abrão: sai da tua terra, eu imagino Deus dizendo: a partir de agora, tu não vais seguir a volúpia, a vontade do teu coração. Você vai se abrir para permitir que o meu Espírito dirija teus passos, dirija a tua vida. E olha que Deus chamou Abrão para sair de uma terra, sem dizer para Abrão
para onde ele iria. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E sabe o que é viver pela fé? É você viver não de acordo com o sistema capitalista desse mundo. O sistema capitalista desse mundo anula a nossa fé. Por quê? Porque o sistema deste mundo nos joga numa racionalidade. E o que é ser um homem racional? É viver de acordo com a sua lógica. É viver de acordo com o sistema desse mundo. E o sistema desse mundo faz com que acreditemos que quem está na bênção está vivendo 1000 maravilhas. O sistema desse mundo diz que quem está debaixo da bênção de Deus não passa pela prova, mas Paulo diz, o justo viverá pela fé. Então isso significa que alguém que decide sair da sua terra não vai caminhar pelo que está vendo, vai caminhar por aquilo que está crendo. O que você crê? Você crê em quê? Não, pastor, eu creio no Deus das causas impossíveis. Então abra a tua boca e comece a celebrar, porque Satanás quer tirar dos seus lábios o cântico, o louvor, a alegria, para que você ande cabisbaixo e desacreditado de dias melhores. O próprio versículo 1 diz, sai da tua parentela. Nós sabemos que a nossa vida em família, ela faz com que criemos laços, criemos vínculos, e o nosso ambiente familiar nos imprime construções que são valores. A psicologia chama de... psicologia não, né? A psicanálise trabalha mais com essa lógica. Louvado seja Deus. A psicanálise, ela fala que aqueles que criaram a gente, os valores que nos foram impressos, eles nos agregam, constitui o nosso eu e traz para a gente uma coisa que a gente chama superego. E o que é superego? Tem que falar direito, né? Porque o pastor também é psicanalista, não pode falar besteira. Louvado seja Deus. O que é superego? Superego nada mais é senão essa instância psíquica que existe dentro da gente e que nos freia com os valores que a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma pulsão e uma vontade de roubar, mas aí o meu superego me breca, trazendo um juízo para mim. Não, mas eu aprendi que roubar é pecado. Eu aprendi pela Bíblia que Deus não gosta disso. Então, ou seja, eu limito a minha vontade, eu restringo a minha vontade a um valor que me foi apresentado na infância. Então, quando Deus disse para Abraão, sai da tua parentela, Deus estava dizendo, a tua família tem vícios, a tua família tem práticas, a tua família tem uma maneira de viver a vida que não me agrada. E eu tenho algo diferente para você. Então sair da sua parentela não era cortar vínculos, cortar aliança, não mais ter contato, é entender que agora, na qualidade de um chamado, você precisa ter um posicionamento. Então, mesmo dentro do seu ambiente familiar, você precisa sair do meio da sua parentela. Eu lembro que quando eu casei, alguns anos atrás, tanto a minha família por parte de pai, como a família da minha esposa, eles gostavam e gostam, né? Até hoje,
de um goró, de uma cerveja, bebida, essa perturbação toda. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a gente casou, uma das coisas que alguns tios, algumas tias vieram entrevistar-nos, a mim e a Eliane, era o seguinte: e aí, na festa de vocês, vocês vão permitir que a gente leve bebida? Eu sei que vocês são crentes, então eu não vou pedir para vocês comprarem. Eu só quero saber se vocês autorizarão bebida. Aí eu e Eliane nos posicionamos: não. A festa é nossa e nós desejamos que vocês nos respeitem. E eles nos respeitaram. Chegou uma hora que eles disseram assim para a gente: não, para a gente essa festa está sem graça, a gente vai ali para fora, bendito seja Deus, a gente vai ali para fora, chapar umas, vai na paz, bendito seja o nome do Senhor. Então sair do meio da parentela é você ter um posicionamento. O que era o pai de Abraão? Um idólatra. Provavelmente seus irmãos seguiam o mesmo caminho, mas Deus tinha uma trajetória diferente. Sabe o que acontece na nossa vida? A gente tem um discurso meio que cheio de politicagem. Não, eu não posso desagradar a minha família. E às vezes a gente acaba pecando e quebrando princípios. Mas hoje Deus te convida a se posicionar da maneira que Abraão se posicionou. E olha que eu estou dando reforço. Abraão era um novo convertido. Ele não era crente velho, não. Porque crente velho tem mais argumento. O meu sogro faleceu há quase um ano. E o meu sogro, ele fumava, bendito seja Deus. Não era cristão, mas ele se converteu antes de descer à sepultura. Meu sogro não era cristão. Alguns cunhados meus não são cristãos, bendito seja Deus, eles fumam. E a minha esposa, ela é muito ligada a seus irmãos. Mas a Eliane, ela tem um posicionamento e eu concordo. Aleluia! Olha, vocês fumam, mas a minha casa é consagrada ao Senhor. Se vocês estão aqui em casa, segura essa onda. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em casa vocês não vão fumar, não. Aí o que eles fazem? Bendito seja Deus, quando está doido, né? Está em transe quase, amém? Querendo fumar, é muito engraçado. Eles vão lá para o outro, eles não ficam nem na calçada, bendito seja Deus. Eles não ficam nem na calçada, não sei nem porque eu estou falando isso. Eles não ficam nem na calçada, eles vão para o outro lado da calçada e eles fumam lá. E isso não cria nenhum tipo de mal-estar na nossa relação de família. Sabe por quê? Porque isso ficou muito claro desde o início. Então Deus disse para Abraão: sai da tua terra, porque essa terra tem uma sentença de morte, tem uma sentença de frustração. Quem fica nessa terra não chega ao lugar que Deus planejou, fica pelo meio do caminho. Então tu vai sair dessa terra que te aprisiona, só que tu vai sair do meio da tua parentela também. Isso é tão tremendo que quando Abraão sai do meio da sua parentela, Abraão, ele, um novo convertido, bendito seja Deus, pensou assim: eu estou saindo do meu clã familiar, mas que mal há levar Lozinho, bendito seja Deus. Eu vou levar Lozinho comigo, não tem problema nenhum. Ló é meu sobrinho. Eu presumo que Abraão, ele era um cara meio que carente, porque não tinha filhos. Então, de repente, como ele tinha uma aliança muito forte com Ló, de repente, ele levou Ló como um amparo. E o que acontece? Que lá na frente, lá na frente, deu problema. Porque na realidade ele não cumpriu integralmente a vontade do Senhor. Ele cumpriu
parcialmente, e às vezes a gente quer ver as portas se abrindo, o milagre acontecendo, e a gente se submete, mas parcialmente, a gente obedece, mas parcialmente. Hoje Deus está te convidando a obedecer por inteiro, a começar por mim. Eu estava ouvindo a palavra de um pregador um tempo desses atrás, e eu achei muito interessante. Ele estava falando, ele estava fazendo uma aplicação que quando Deus chamou Ezequiel para caminhar em direção das águas profundas, o Senhor chegou para Ezequiel e diz: olha, caminha 2.000 côvados e as águas vão dar pelos artelhos, caminha mais 2.000 côvados e vai dar pelos lombos. E esse pregador estava falando que águas que davam pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, falam de caminhar na força do nosso braço, caminhar de acordo com as nossas perspectivas de vida, porque é verdade, você está caminhando, é você que está sustentando a tua caminhada. Mas o que aconteceu com Ezequiel? Chegou uma hora que as águas submergiram ele, e ele não pôde mais caminhar na força dos seus pés, e ele teve que navegar no oceano do Espírito. E o que Abrão fez foi navegar no oceano do Espírito. Deus, eu quero seguir o que tu queres para a minha vida. E o último ponto, bendito seja o Rei, diz assim: e farei e far-te-ei uma grande nação. E eu vou parar por aqui. E far-te-ei uma grande nação. Eu estava até falando sobre isso lá na igreja terça-feira, e o Rafael está ouvindo uma parte dessa palavra novamente. A Bíblia fala que o nome Abrão significa pai de muitos. Mas lá na frente, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Pensa comigo, meu irmão. Como que dentro de uma lógica humana, Abrão poderia ser pai de muitos se a mulher dele era estéril? Será que Deus se equivocou? Bota uma coisa na sua cabeça: Deus nunca se equivoca. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Como é que a gente age? Deus, eu estou ficando velha. Deus, os anos estão se passando. Deus, ao invés da coisa melhorar, a coisa está piorando. E agora, creia numa palavra que eu ouvi de um profeta: Deus complica. Depois Deus descomplica. E depois ele explica o porquê complicou. Aleluia! Eu ouvi essa frase de um profeta e eu achei o máximo. Deus complica, depois descomplica e depois explica o porquê complicou. Pastor, eu não estou entendendo, meu irmão. Abre a visão. Deus chamou Abrão para viver algo que pela lógica humana não seria possível. Deus chamou Abrão para viver algo que pela lógica não seria possível. Sabe por quê? A mulher de Abrão era estéril. Diz a Bíblia que quando Deus fez uma promessa para Abrão, Abrão tinha entre 70 a 75 anos de idade. Pela história, calcula-se que Abrão esperou, meu adorador, sabe quantos anos? 25 anos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Abre aí. Quantos tangedores se posicionam? Abre aí, meu príncipe. Dorme não. Romanos capítulo 14. Capítulo 4, desculpa.
Romanos capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz aqui. E não, falando de Abrão, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa. Diga comigo, Abraão. Diga mais forte, Abraão. Vamos lá, meu irmão, abre essa boca. Diga, ele não duvidou da promessa. Amém, meu irmão? Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Mas olha o que diz. Foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Bota um pouquinho mais baixo o teclado rapidinho. Pensa comigo aqui. Os anos foram se passando e o corpo de Abraão foi ficando mais amortecido. Ou seja, ele foi se vendo mais distante da promessa. Mas o que o texto diz? Que mesmo ele olhando para o corpo dele, vendo o corpo dele se deteriorar, e o corpo dele passando para ele uma mensagem: desiste, isso não vai mais acontecer. Diz a Bíblia que Abraão, ele não duvidou da promessa. Narabashuri colebarai. O que minabrasturi celebrácia. Eminabanduio comunaio. Derebancho berebarabaraia. E celeblasto como nerebácia. Enemancho ioriararácia. Olha! Abraão recebeu o chamado, era um novo convertido, quase 30 anos se passaram, e ele se mantinha firme na promessa. Deus me convidou a sair da minha terra, Deus me convidou a sair do meio da minha parentela, Deus me disse que eu seria pai de uma multidão. E eu acredito. Deus falou para você que vai salvar a sua família. Deus falou para você que vai libertar o seu cônjuge. Deus falou para você que vai te dar uma casa. Deus falou para você que vai operar o sobrenatural. Acredite. No ano de 2019, Deus falou para mim assim. E aqui eu encerro. E eu estou falando essa história porque essa história é verdadeira. Ainda bem que tem ovelha minha aqui. Louvado seja Deus para testemunhar. Deus falou para mim em 2019. Eu não sei se você acredita nessa loucura, mas Jeová tem essa doideira comigo. Deus falou que ia levar minha mãe, e ele levou. E Deus falou que ele traria uma bênção para mim. E Deus falou para mim assim: minha mãe veio a óbito em 2019, no mês de julho. Eu até já falei do livro aqui para vocês. Quem não comprou, aproveita, compra hoje, em nome de Jesus. Tudo isso está valendo, né? Isso aí. Aleluia! E Deus falou para mim, foi em agosto ou setembro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou para mim assim, ó, entra num consórcio. E eu já tinha tido experiência de consórcio
Porque no ano de 2013, nós entramos, a igreja entrou num consórcio para comprar uma Kombi, por causa de uma obra missionária que a gente tem em Jardim Paraíso, e a igreja foi contemplada, enfim, outra história. Então a gente já tinha experiência de consórcio. A igreja agora está num consórcio, porque a gente tem um projeto de obra de expansão, então a gente está num projeto para comprar o terreno do lado. Só milagre para a gente comprar o terreno do lado. Mas eu creio em milagre. Quem crê em milagre, diga graças a Deus. Aleluia. Está muito fraco, hein? Bendito seja Deus. E eu entrei em consórcio, eu entrei em agosto ou setembro de 2019. E o Senhor não disse o tempo certo que nós iríamos ser contemplados. E quem entende de consórcio sabe como é que é o Menegheb. Quando foi há um mês atrás, louvado seja o nome do Senhor, há um mês atrás, eu recebo uma ligação de uma tia minha. E essa tia minha diz para mim assim: Henrique, eu estava passando aqui em frente da sua casa e eu vi há um mês atrás, terça-feira agora fez um mês, e eu estava passando na frente da tua casa e eu vi o carteiro chamando. E eu fui lá ver, bendito seja Deus, porque nem você e a Eliane estavam em casa. Realmente estava no consultório e a Eliane tinha ido no centro de Bangu resolver um manto. E eu peguei a carta. Aí ela já me mandou o áudio pelo zap e já tirou foto. Aí estava lá a foto da correspondência, né? Que era da empresa que eu tenho o consórcio. Bendito seja Deus. Aí eu pensei comigo, na hora eu não pensei que eu tinha sido contemplado. Na hora eu pensei, eu não estou devendo nada, essas cartas perturbadas só vêm para cobrar gente. Bendito seja Deus. Mas aí eu lembrei, puxa, eu devo ter sido contemplado. Não custa nada. Meu irmão, na mesma hora, lá no consultório, abri o aplicativo no celular, entrei com a senha, essa doideira toda. E o que aconteceu? Um dia antes, eu tinha sido contemplado. Ou seja, minha carta de crédito havia sido liberada para eu comprar meu carro zero. Você pode dar uma glória a Deus, igreja? Oh, glória! Deus é fiel! Por que eu estou dando esse testemunho? Porque a palavra é passos de fé. E quem caminha pela fé, não caminha por vista, caminha por fé. Se coloque de pé. Como Deus honrou a fé de Abraão, Deus vai honrar a sua fé. Como Deus honrou a fé de Sarai, Deus vai honrar a sua fé. Mas pastor, você não sabe o tamanho do meu problema. Eu não preciso saber. Agora, Deus é Deus das causas impossíveis. Pastor, tem hora que eu estou fraco. Receba o renovo. Tem hora que eu quase duvido. Seja repreendido toda dúvida, porque a dúvida, ela não te aproxima do milagre. A dúvida, ela te distancia. Coloque a mão no teu coração. Cante aí. Antes da gente orar, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e nós vamos orar, porque a história de Abraão, ela precisa te inspirar. Abraão era um novo convertido e ele nos deu lições de coragem, de fé e ousadia. Você não pode ser crente sem coragem, sem fé e sem ousadia, senão você vai sucumbir. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, as pessoas que aqui se encontram, elas precisam hoje sair dessa terra, essa terra de luto,
essa terra de desemprego e incredulidade. Eles precisam sair desse ambiente familiar, aonde ele negocia princípios, aonde ele negocia a palavra. Oh, na Arábia, Corebachuri Queleblácia. Senhor, pega na mão dessa mulher. Senhor, pega na mão desse homem. Se está difícil sair, arranca ele, arranca ela, com raiz e tudo, e prepara ele para essa nova história. Prepara ela para essa nova história. É o passo de fé que ele vai dar e que vai encaminhá-lo para o triunfo e para a exaltação. Deus tem uma esterilidade na vida dessa família. Na Arábia Corebarácia. Fica ligado, meu irmão. O como no Berebarácia. Me dá mais uns minutinhos apenas. O Minuberebarácia. Keminobaraia. Joga por terra esse demônio. Nubirebarácia. Nerebarabachuri lebaraio. Joga por terra essa corrente. Meu Deus, esse espírito familiar. Joga por terra. Ele não vai morrer no vício. Ela não vai morrer com essa doença que as tias dela morreram. Espírito de Deus, anula o decreto do inferno e faça com que essa esterilidade seja arrancada. E aonde há vergonha, traz a dupla honra. Aonde há vergonha, traz a dupla honra. Em nome de Jesus. Que nessa hora cadeias estejam sendo quebradas. Abre os olhos aqui, igreja. Abre os olhos. Deus me falou que Ele estava realizando obras de libertação na sua casa, tá bom? Você, na Arábia, na sua casa, você de óculos, na vida de vocês duas aí atrás, Deus está realizando obra de libertação. Como Narabachuri, como Narabasi. O que me Narabachuri lebaraia. Meu irmão, dá vida aos dons do Espírito. Deus quer usar vocês. Dá vida aos dons do Espírito. Dá vida, dá vida, dá vida, dá vida, dá vida,